VidaCast, um espaço para respirar, refletir e se conectar com o que importa. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao VidaCast, um espaço onde desacelerar é essencial e cada conversa é um convite para você nutrir o corpo, a mente e a alma. Eu sou Jana Blanco, instrutora de yoga, mãe e apaixonada por inspirar um estilo de vida mais consciente. Aqui nós vamos abordar temas como yoga, maternidade real e reflexões sobre como viver uma vida com mais propósito. E eu quero aproveitar e agradecer você que está aí nos acompanhando e pedir principalmente que você curta e compartilhe com quem você acha que pode curtir os assuntos que a gente vai abordar por aqui. E o episódio de hoje é Nutrição Plant-Based e eu vou apresentar para vocês a minha convidada. Hoje recebemos uma convidada cuja trajetória é um convite à transformação consciente. Nutricionista, especialista em saúde pública e nutrição funcional, capaz de nutrir não só o corpo, mas também a alma e o planeta, fundadora do restaurante Raw, que é livre de glúten, lácteos e à base de plantas, ela transforma ingredientes em conexões, mostrando que o que colocamos no prato pode ser um gesto de cuidado profundo, com nós mesmos e com a terra que nos acolhe. É uma honra tê-la no VidaCast, dividindo sua sabedoria de como transformar o plant-based em mais do que uma escolha alimentar, em um caminho para honrar a vida em todas as suas formas. Melissa Soares. Ah, que lindo! Amei, Bem-vinda! Jana. Obrigada. Obrigada pelo convite. Ah, E então, para mim, falar de plant-based é uma bênção, assim, porque é tão atualmente, né? Mesmo atualmente, com tanta informação, ainda é difícil as pessoas se sensibilizarem, né? E acreditarem que realmente vale a pena, sim. né? Vale a pena dar uma atenção. Conta pra Pra gente, então, Mel, como é que começou a tua relação com o plant-based, né? E o que que é o plant-based, que talvez algumas pessoas não saibam. Uhum. Então, eu me formei, né, em 2020, ai, me esqueci agora, mas fazem 20 anos. E, na faculdade ainda me incomodava muito os conteúdos da universidade, né, da faculdade que, não contestavam, né, os alimentos, industrializados, os alimentos oriundos da proteína animal e e todo os problemas, né, envolvidos com esse consumo, hã, né, sem nenhuma noção, né. Então, não pensando nas consequências do que a gente consome, né. Então eu fui em busca disso, fiz curso de medicina chinesa, ainda na faculdade, e que me abriu um horizonte, né, porque a gente olha mais para o corpo, para os sintomas, vê os sintomas como caminho, né, não como um problema. E isso me alertou muito, assim, para como o alimento pode nos ajudar, né, a modular esses sintomas. Então, como a gente não tinha, né, esses conteúdos na faculdade, eu fui em busca de livros, e o livro que mais me tirou, assim, do caminho convencional, digamos assim, foi Lugar de Médica na Cozinha, do Alberto Peribares Gonzalez, né, que é um Uhum. médico, e que ele sempre diz, né, que ele deixou de ser cirurgião para fazer cirurgia com o alimento. Então ele deixou de mexer com sangue para fazer a cirurgia verde. E ele era gastro, então ele fazia grandes cirurgias no intestino, estudava muito o intestino, né, e tudo que envolve o intestino, né, estudou muito as bactérias, né, e como isso, é a base da nossa saúde. E eu fiquei apaixonada, né, por esse tema e segui, e entendi que a alimentação plant-based que fazia essa modulação de uma forma quase perfeita. E aí seguimos. Daí eu fui em busca dele, né, queria muito falar com ele, assim, foi o meu mestre, digamos. E participei dos retiros que ele fazia. Ah, que demais. Então, eu fiquei responsável pela cozinha dele, né, pelos retiros. E
me dei conta que era aquilo ali que eu queria fazer. E daí que veio o Raw. Ai, que lindo. E o que que é a dieta plant-based, Mel? Então, é uma dieta baseada em plantas, sem refinados, né? Não adianta ser a gente comer plantas e comer agrotóxicos, né? Então, cuidar com isso também. Hoje em dia, infelizmente, se a gente faz um prato de salada e vegetais convencionais, com alimentos convencionais, a gente está comendo veneno e não está comendo nutriente, não está comendo micronutrientes, né? Minerais e vitaminas. A gente está comendo agrotóxicos, né? Então, a gente está comendo doença, câncer, né? E substâncias que agridem nosso metabolismo, né? Nossas mucosas, causando alergias. Tanto que houve um aumento, né? Nesses últimos anos de alergia alimentar. Por vários fatores, mas um deles é em função dos agrotóxicos, né? Então, priorizar a saúde da terra e alimentos que provêm de uma terra saudável. Então, alimentos... a gente trabalha, né? O restaurante trabalha muito com alimentos raw, que não passam por grandes temperaturas. Que quanto mais a gente cozinha o alimento, né? Mais perda nutricional ele tem. Então, a densidade nutricional do alimento cozido, né? É muito menor do que no alimento cru. Mas a dieta plant-based, ela não restringe, né? No caso, o não uso de alimentos cozidos, né? É mais baseado em plantas mesmo, né? Eu que dou essa, né? Essa aumentada na consciência. Essa romantizada, né? Na dieta plant-based. E o restaurante segue essa linha, né? De priorizar mais alimentos sem tanta temperatura. Legal. Mas a dieta plant-based, por exemplo, ela contempla lácteos também ou não? Não. É vegana, então? Isso, baseada em plantas mesmo. Tá. Isso, vegana. Tá. Eu queria trazer um relato breve meu, assim, porque a Mel, ela participou de um momento super importante da minha vida, que era quando a Eva era bebezinha. E ela foi diagnosticada com alergia da proteína do leite, que eu acho que, como tu acabou de falar, né, tá acontecendo um aumento bem grande de alergias, e eu acho que essa também, né? E aí eu procurei a Mel pra fazer uma dieta pra mim, pra eu conseguir continuar amamentando a Eva, né? Então a Mel super me salvou nesse momento, porque eu queria muito continuar, só que tinha uma dieta muito restrita. E aí eu precisei buscar uma profissional pra me orientar, para que eu me alimentasse de uma maneira que também, né, me nutrisse adequadamente para eu continuar amamentando a Eva. Então, foi assim que a Mel entrou na minha vida e foi super importante. Ah, que legal. Não, a gente... são detalhes, né? Sim. Alimentação saudável são pequenas, é a junção de pequenas escolhas diárias que fazem toda a diferença, né? Então, às vezes, né, põe o pé na jaca e come coisas que a gente não deveria e a gente já fica desanimado. Já que eu comi, né, um doce, vou comer, vou continuar. Mas não, são pequenas escolhas, né? Sim. Se sair um pouco da dieta, logo volta. Sim. Eu não digo dieta, né? Mas escolhas saudáveis. Vida, né? Estilo de vida, exatamente. Porque eu acho que, por exemplo, o meu caso, que eu fui buscar a Mel, eu sou vegetariana há muitos anos, mas a Mel, ela me trouxe uma dieta vegana, porque eu precisava excluir, inclusive, os lácteos, né? Então, dessa origem animal. E aí, eu encontrei na época dificuldade, né? Em o que me alimentar, quais lanches comer, todas essas questões. E aí, a orientação dela foi incrível. Eu me lembro que a gente levou a Eva também... porque a Eva, ela é vegetariana desde a concepção, né? Então, a gente teve uma dificuldade de encontrar, na época, uma pediatra que aceitasse que ela fosse vegetariana, não sei se tu lembra. E daí, a gente trocou, acho que umas três ou 4 vezes de pediatra, até encontrar uma que falou pra nós assim, tá, se vocês me colocarem em contato com uma nutricionista que me mostre o que vai suprir as necessidades dela, tudo bem, ok, mas eu preciso saber isso. E daí a gente colocou a Mel em contato com ela, que aí ela até depois numa consulta que a gente foi, ela falou, nossa, muito legal, aprendi muitas coisas com ela. Então, assim, pra gente foi super legal
ter essa interação entre os profissionais, né? Porque muitos ficavam falando, não, porque daí a deficiência do ferro não vai formar o não sei o que neural e bababá. E daí a gente, tipo assim, pais novos, a gente ficava lá também, ai meu Deus, será que então vou ter que voltar pra dieta e tal? E daí a Mel tava lá pra nos salvar. Que bom. Não, esse diálogo, né, com profissionais da saúde, tanto médicos, principalmente os mais especialistas e pediatras, é super importante, né? Porque eles não têm na faculdade. Né? Sim. Eles têm meio semestre de Uhum. nutrição, né? Então, E às vezes também nem faz parte do estilo de vida deles, mas eles, né, nem todos, como eu acabei de falar que a gente teve essa dificuldade. É legal quando eles se abrem, assim, porque não faz parte do estilo de vida deles, mas talvez faça do estilo de vida dos pacientes. E aí, como aconteceu com a nossa pediatra. isso tem Porque que se a gente, adaptar. porque a gente não ia abrir mão disso, sabe? Eu até, que nem eu falei, até me questionei, putz, será que nós vamos ter que dar? Mas eu não, pô, eu não como há tantos anos, não é possível, né? Então ela se abriu para ela também aprender coisas novas com os pacientes dela, né? Sim, sim. Até ontem a Luna teve que fazer um exame de sangue. Minha filha tem 7 anos. E a vitamina D deu altíssima, deu 97, assim. Claro que a gente tava suplementando, né? E a B12 400, e a médica não, né? Nossa, nunca esperava isso, né? Justamente por ela ter Sim. uma alimentação baseada em plantas. Então é isso, gente. É bom surpreender, né? Positivamente. E aí, Mel, explica pra gente, assim, quais são os benefícios dessa alimentação. Alguns. Ó, o principal é que a gente, através da dieta baseada em plantas, a gente oferece para nossa célula, né, para membrana celular, aquilo que ela foi feita para receber. Né? Isso é muito importante de lembrar, assim, a gente não foi feito para receber gordura hidrogenada, sal em grande quantidade, sal refinado, né? Todos os alimentos refinados, a gente não consegue absorver, a gente fica com aquela molécula circulando e circulando, gerando aumento de leucócitos, porque o corpo reconhece que tem um corpo estranho, né? Tem uma toxina estranha que ele não vai conseguir metabolizar e ele aciona os soldadinhos que são os leucócitos, né? Então, a gente sempre tá acionando, né, esse processo inflamatório do corpo. Uhum. Então, a dieta baseada em plantas, basicamente é isso, é a gente desinflamar, né, todos os dias e não gerar, né, predisposições para doenças inflamatórias, doenças crônicas, né, como diabetes, hipertensão. Então, isso para mim é o essencial. E o segundo ponto é que a gente, através de uma dieta baseada em plantas, a gente nutre as bactérias benéficas, né, Uhum. no nosso intestino. Então, a gente oferece os probióticos, os pré-bióticos. Então, naturalmente, né, a gente não precisa usar a suplementação de prebióticos, probióticos, claro, né, numa pessoa saudável, porque a alimentação plant-based já nos proporciona, né, esses substratos para as bactérias se multiplicarem. Então, e a gordura, né? As gorduras inteligentes, né? A gordura do abacate, das castanhas, dos fermentados também, Uhum. que a gente vai falar depois. Okay. Mas o maior Benefício. o maior benefício é esse, né? Nutrir as bactérias benéficas, que a gente tem mais bactérias no nosso corpo do que células no nosso corpo. Sim. Então a gente tem que cuidar muito bem delas, né? Dar uma atenção a elas e não ter medo, odiar, porque, né, a gente tem esse tabu, né? Nossa, a gente bactéria, então. Sim. Então a gente tem que amar muito elas, porque elas que determinam a nossa saúde, o nosso humor, a produção de hormônios. Sim. Então elas que definem, né? Sim. As nossas emoções também. Sim. Legal tu trazer isso, assim. No yoga, a gente tem um princípio que é o ahimsa, né? A não violência, que fala muito, óbvio, da alimentação, né? A não violência, por exemplo, de não não se alimentar de vidas, né? Dos animais, que eles são vidas, né? E muitas pessoas falam, as plantas também são vidas, tipo, vem com esses papos, assim, né? Não sei se você já escutou isso. Sim.
Mas assim, né, gente, não vamos comparar vidas e vidas. Mas É. a não violência no yoga, por exemplo, não é só sobre a não violência em não comer os animais, mas é a não violência com nós mesmos, né? Porque eu acho que quando a gente tá com uma alimentação de ultraprocessados, não olhando para os nutrientes que são necessários para o nosso corpo, enfim, não tendo atenção nisso, isso é uma violência com o nosso organismo, né? Com a gente mesmo. Então, quando a gente para não praticar a não para praticar a não violência conosco, entra muito o olhar para alimentação, para nutrição, né? Então, eu gosto de trazer esse conceito para fora só da alimentação, sabe? E a alimentação plant-based, ela entra aí, assim, né? Na gente ter esse cuidado com nós mesmos, assim, e com as vidinhas, tudo bem, eu gosto de protegê-las também. Sim. E entender que é isso que nos mantém vivo. É simples assim, Sim, né? perfeito. E que a gente, os neurônios também, né? A gente é feito, os nossos pensamentos, nossas emoções são feitos de sinapses, são descargas elétricas constantes. A todo momento a gente tá tendo descarga elétrica, né? Assim que a gente pensa. E essas descargas elétricas, elas só acontecem se tem nutriente suficiente, se tem minerais, se tem vitaminas. E se não tiver, a gente não consegue, vai dar tilt em algum momento. Sim. E aí, então, vamos aproveitar, quero aproveitar esse teu gancho e te perguntar, assim, como é que tu vê que a alimentação plant-based pode influenciar no nosso sistema nervoso e ajudar a reduzir, por exemplo, estresse e ansiedade, que são as principais coisas do mundo atual, né? Já está, né, bem fácil essa informação, hoje em dia, que o intestino é o segundo cérebro. Então, né, a gente tem muitas, antes as pesquisas científicas, né, não eram tão focadas em bactérias intestinais. Hoje a gente tem milhares de estudos, né, super bons, né, e super validados. E para quem não sabe, Mel, desculpa te interromper, mas assim, por que o nosso intestino é considerado nosso segundo cérebro? Isso. Porque originalmente, né, lá no nosso útero, o intestino, e o cérebro, eles têm a mesma célula. Eles passam, né, por mitoses e lá no final eles se tornam, né, se dividem, assim. Uhum. Então, no intestino, a gente produz hormônio do crescimento, né, que determina as nossas emoções. A gente produz serotonina, a gente produz todos os precursores, né, dos nossos hormônios. Então, a tireoide, ela é comandada pelo intestino, por exemplo. Sim. Então, e as nossas emoções, elas são determinadas pelos nossos hormônios, pela saúde hormonal, né, principalmente das mulheres. Então, por isso que a gente tem que ter o intestino saudável, a gente tem que cuidar dessas bactérias benéficas, né, dessa colônia benéfica, saudável de bactérias, para que elas consigam metabolizar essas substâncias responsáveis pelas nossas emoções. Então, né, atualmente, né, psiquiatras, né, bons psiquiatras, eles iniciam com o uso de probióticos, né? Então, a gente tem blends, né? Pools de probióticos, de cepas, né? Específicas para cada doença mental, né? Para cada deficiência, enfim. Nossa, que legal, não sabia disso. Sim, é bem legal, tá bem usual isso, né? E evitar produtos com veneno, né? Então, já vi em vários receituários, assim, produtos orgânicos, né? Que legal. Priorizar orgânicos, porque a gente não tem como manter as bactérias saudáveis com toxinas, né? Elas não vivem num ambiente com essa toxicidade que o agrotóxico tem hoje em dia. Claro. E por que não é recomendado o uso da ingestão de lácteos, por exemplo? Porque não é recomendado para os humanos, né? Sim. O leite da vaca, se a gente conseguisse pegar o leite, né? Fresco. Isso, né? A gente teria um benefício que a gente estaria ingerindo as bactérias daquele leite, né? As bactérias vivas, porque o leite é um pool de bactérias, né? Para o bezerro. Mas pra gente seria melhor, porque a lactase, ela
a lactose, ela seria quebrada, né, por essas bactérias. Então, seria menos pior pra gente se a gente tomasse um leitinho da vaca. Claro que se essa vaca, né, pastasse, não tivesse injeções, né, de hormônios, o que é bem difícil. Sim. Então, seria, né, num ambiente que não existe, seria tolerável, digamos assim. Mas hoje em dia o nosso leite não é esse, né? O nosso leite é um produto alimentício, ele não é um alimento, porque ele né, cheio uma infinidade de hormônios, uma infinidade de como a vaca, ela não tem condições, né? O úbere dela não tem condições de suportar tanto leite, né? Às vezes 2 vezes por dia tem, né, a tiragem do leite. Então elas têm muito machucados, então elas tomam muito antibiótico para esses machucados permanentemente. Então a gente está, né, ingerindo esses antibióticos também, os resquícios, né, dessas metabolizações também. E para não deixar gosto, para, né, tirar esse resíduo que fica, né, também tem produto químico envolvido, então é bem complicado. Sim. E além disso, tem toda molécula, né? É um moleculão que eu digo, do leite, tanto, né, da proteína do leite quanto do açúcar do leite, que ficam circulando, porque o corpo não tem enzima suficiente para fazer a quebra dessa molécula. E, de novo, como eu falei no início, é acionado, né, as nossas defesas, os nossos leucócitos. Então, começa um processo inflamatório de eliminar essas substâncias, esse moleculão. E o mecanismo que o corpo tem de eliminar é gerando muco, né? Então, a gente fica mais inflamado, a gente fica mais inchado, a gente fica mais, né, cheio de secreções, porque é um mecanismo do corpo para tentar eliminar essas moléculas, né? Essa toxina que está circulando. Então, por isso, todas as ites envolvidas quando a gente toma o leite, né? Sim, nossa. Todas as inflamações, principalmente nos pequenos, que eles têm menos ainda condições de metabolizar uma molécula tão grande, né? Sim. Que é para um bezerro que pesa toneladas, né? Não pra Sim. gente que... Nossa, super esclarecimento aí, né, galera? Aham. E aí, Mel, deixa eu te perguntar sobre o glúten, que agora também tem muitas pessoas que têm alergia real ao glúten, mas tem muitas pessoas, eu me incluo nesse lugar, eu tô tentando consumir muito menos glúten, assim, o que o glúten causa no nosso intestino, por exemplo? Importante essa pergunta, Jana, porque a gente não falou do glúten na dieta plant-based, né? A princípio, né, Sim, a plant-based, ela contempla o glúten, porque o glúten é uma planta. porque Mas pra quem não sabe, ele vem do trigo, né? vem do trigo. Por isso que ele é uma planta, então ele é extraído lá do trigo e vira a farinha, que aí Isso. contém o glúten, né? A cevada, né, tem glúten também. O que não tem glúten, o trigo que não tem glúten, por exemplo, é o trigo sarraceno, que é bem gostoso, dá para fazer, né, várias preparações com ele, mas não é tão usual. Mas o problema do glúten, basicamente, é o mesmo do leite. Ele também tem uma estrutura molecular que a gente não consegue fazer a quebra. Então, por isso que a gente fica, né, com distensão abdominal, a gente fica inchado, daquela fadiga, né, depois. O trigo integral, né, o pão integral é um pouquinho melhor, né, menos pior no caso, porque tem a fibra que faz essa digestibilidade um pouco melhor. Mas mesmo assim, vai causar inchaço, né? A gente não tem o processo inflamatório da farinha branca, do refinado, né? Que vai aumentar a glicose em função de ser transformada em açúcar, né? Mas o integral, mesmo assim, vai inflamar minimamente. E E trazer é esses isso. sintomas, né? Eu sinto isso, distensão abdominal, assim, terrível quando eu como. E daí eu Isso. comecei a reduzir e percebi, nossa, tipo, muda muito aqui essa região abdominal, principalmente, né? E um ponto também bem importante é que o nosso trigo não é mais como o de antigamente, né? Não é o trigo que Jesus Cristo comia, o pão essênio, que é o pão, né, originalmente. O pão original feito com o trigo germinado, né? Que a gente vai falar de germinados também. É um trigo que passou por vários processos de transgenia. Então, ele quase não é um trigo. Ele é também um produto, né? Da indústria.
Então, para né, as produções serem, para aumentar a produção, para não ter pragas, Claro, enfim, tudo para isso. ser. E quando entra agora, eu pensei em te perguntar, quando é o pão de fermentação natural, por exemplo, que agora também tá super em alta, assim, eu Uhum. adoro, eu gosto, vejo que que ele me digere muito melhor. Qual é a Sim. diferença, assim, Mel? É a mesma a mesma explicação também do leite da vaquinha, que tem Uhum. bactérias, né? E que as bactérias Ah, ajudam a quebrar essa molécula. A mesma coisa com o pão. As perfeito. bactérias da fermentação natural fazem essa quebra do glúten, essa quebra nessa estrutura e que fica mais fácil de digerir para o nosso corpo. Perfeito. Então, as bactérias, elas fazem o que o nosso intestino não consegue fazer. Uhum. Ah, lindo. Então agora a gente vai falar sobre as magias da alimentação plant-based, porque eu acho muito mágico isso que a gente vai falar agora. Então, assim, vamos falar sobre os germinados. O que que são os germinados, Mel? Eu aprendi contigo sobre os Sim, germinados. ai, que legal. Sabe que ninguém tinha falado assim da magia, né? Eu falo nos cursos e para os meus filhos também, que agora a mamãe vai fazer uma mágica, a gente vai fazer uma mágica. E até tem um livro, uma historinha sobre germinados, Ah, que eu vou te passar depois que eu escrevi. E que virou a história da Tina, a sementinha. que legal. Que é isso que a gente coloca, a gente dá vida para a semente no momento que a gente coloca água nela, né? Então a gente acorda essa semente, a gente dá todo o substrato para a vida, para ela começar um processo enzimático para virar planta. E esse processo enzimático, né, é um boom de nutrientes, porque ela precisa se preparar para ter força para crescer e atravessar uma casca, né, atravessar o grão. Então é muita magia e ela precisa de muita força para isso. E por isso que é tão nutritivo e tão denso nutricionalmente da gente comer essas sementinhas nesse momento, desse boom, Uhum. né, energético. Sim, é muito poderosa, né? São muito Muito poderosas. poderoso. A gente tem aumento de proteínas, porque a proteína, né, assim como a proteína nos dá força para a planta também. Uhum. Então o grão ele fica mais proteico em função desse processo enzimático, né, da germinação, para dar força para o germe atravessar a casquinha do grão, né? Ai, muito lindo, né? Imagina se alimentar disso, assim, o que que a gente tá colocando pra dentro, né? Ao invés da gente estar colocando morte, né? Que são, Uhum. assim, as dietas à base de carnes, a gente tá colocando pra dentro vida, né? Então, assim, É. acho que podemos parar por aí nessa É, reflexão. é Mas, bem forte, né? né? Bem forte esse significado, assim, dos germinados. E aí, Mel, o que que pode ser germinado? Quais que podem ser germinadas? Qualquer grão pode ser germinado, eles só às vezes demoram mais, né? Eles são muito suscetíveis infelizmente, né? Hoje o nosso grão ele não é tão saudável, então eles são muito suscetíveis a fungos. Então isso também que é legal, né? Da gente através da germinação a gente conhece o que a gente está comendo, a gente conhece a saúde do grão. Porque hoje em dia muitos grãos estão sendo irradiados, eles recebem, né, pequenas quantidades de radiações para não gerar mofo, bactérias, para durar mais tempo nas prateleiras. Sim. Então, quando um grão tem muita radiação, ele não vai germinar mais. Uhum. Então, a gente sabe que aquele grão não serve para gente. Uhum. Né? Então, sempre priorizar também os grãos da feira, os grãos nativos, né, da nossa região, mais perto da gente. Mas dá para germinar feijões, linhaça, chia, que às vezes as pessoas ela era tão pequenininha que às Aham. vezes não acreditam que dá para germinar, mas tudo, né? Tudo que Sim, nasce dá para germinar. sim. Tipo, semente de abóbora dá também? Semente de abóbora, até o coco dá, pinhão dá também. Nossa, que legal. Claro que demora bem Sim, mais, cada uma tem o seu mas tempo, né? para quem quiser começar, a dica é lentilha, que é super fácil, né? Uhum. Girassol, a pepita de girassol sem a casca preta, mas, né, a casca cinza. Uhum. Feijão moyashi, aquele verdinho, fica uma delícia. Uhum. E aí tem também, eu gosto de fazer, e eu acho muito legal, que assim, tu bota um pouquinho de feijão, por exemplo, e daí ele germina e vira o brotinho de feijão, aquele que a gente come Uhum, na salada, né? E aí eu boto, uhum. sei lá, tu bota um pouquinho assim num vidro desse tamanho, enquanto tu veio, encheu o vidro, tipo, multiplicou, né, a comida, no caso. Exatamente, exatamente. A comida e os nutrientes.
né? E a gente precisa comer bem menos, né? Porque tu imagina um punhadinho assim de germinado, de broto de rabanete, por exemplo, né? De microgreens de rabanete, Uhum. que também tá bem fácil de achar hoje em dia, né? A gente consegue comer um punhadão de brotos, né? Mas a gente não consegue comer um meio prato, meio bolzinho de rabanete, né? A gente consegue comer um rabanete no máximo. Sim, Então a gente se nutre muito mais com menos quantidade. que Mas legal. traz muito mais energia, né? Sim. Mas isso também a gente tem que cuidar com a dieta baseada em plantas, né? Pra gente não emagrecer muito. Por isso que tem é legal uma atenção, né, de um profissional para cuidar, como não é ah, no normal, né? Uhum. As pessoas não estão acostumadas Sim, para com alguns tanta organismos informação. pode ser demais, talvez, né? Então, por isso é que é importante essa orientação, né? Geralmente as pessoas emagrecem muito rápido, Uhum. mas também lembrando que a gente, né, nós somos feitos para ser, né, magro. A gente não foi feito para ser bombado, né? Então não é natural, né? Então tudo a gente tem que pensar por que a gente tá aqui, né? Exato. Mel, e tu acredita que germinar os alimentos ele pode ser uma forma de conexão com a natureza? Nossa, totalmente. Né? Totalmente. Eu falo, né, que eles são bebês. Ah. E que a gente tem que cuidar. A gente, né, põe eles para dormir na água quando a gente vai dormir à noite. E eles acordam com a gente, já acordam cheios de vida, né? Então já estão prontos pra gente consumir. Então, ou colocar na terra, né? Uhum. Que daí vai gerar o brotinho maior. Uhum. O de lentilha é uma delícia, né? E é super rápido. Em E é, 5 dias a gente já tem o. e é isso, né? Isso é super conexão com a natureza, né? Tu vê o negocinho brotar e virar uma folhinha, virar um caulezinho, e pô, mais conexão com a natureza que isso, né? Tipo, E isso também é algo que a gente tem que dar muita atenção, né? Para a energia do nosso alimento. Hoje em dia também tem muitos estudos nesse sentido, né? Da física quântica, da saúde, né? De como a física quântica pode influenciar na nossa saúde. sim. Então, já tem, né, suplementos quânticos, que são frequências, né, frequências do oxigênio, por exemplo, né, que, tipo, é utilizado um gel de oxigênio para queimaduras. Isso já tá bem usual, né? Só que é isso, nós somos nutridos numa energia sutil, né? Uhum. Muito mais do que proteína, carboidrato. Uhum. Então, a gente precisa entender isso, né? Sim. Por isso que a gente consegue viver de luz, porque é possível a gente, né, captar essa energia. Mas, claro, isso, né, depende de vários outros fatores, né? Sim. Do ambiente, dessa conexão com a natureza. A gente precisa botar o pé na grama, precisa, né, receber uma água, nos banhar de águas saudáveis, ter essa captação dessa energia através dos germinados, né? Então, é algo que a gente precise ir mais além, mas é possível. Mas a gente prestar atenção que a gente é nutrido dessa energia também. Sim. Então, por isso que é importante a gente ir na feira, saber de quem que a gente está comprando aquele alimento, olhar no olho, né? Porque a gente se nutre disso, a gente se nutre, né, dessa energia. Nossa, eu falei num outro episódio que é buscar a nutrição de outras maneiras. E essa é uma maneira linda, né? Pô, tu se conectar com a pessoa que produziu a coisa que tu vai comer, o Exato. alimento que tu vai comer, né? Isso é uma maneira de se nutrir, para além de colocar o alimento para dentro, é nutrir, se Sim. nutrir do olhar com a pessoa, de entender, tipo, a história dela, sei lá, ele plantou aqui esse feijão lá na fazenda dele, que era do vô dele, do não sei o quê, né? Exato, Então, Sim, ele tem essa conexão, né? Essa conexão se transcende pra gente. Ele vai estar lá plantando, né? Fazendo o plantio, pensando em quem que ele vai nutrir. sim. Né? É Então, muito é bonito. disso que a gente precisa. Sim. E aí, Mel, vamos agora falar sobre uma outra magia da alimentação plant-based, que são os fermentados. O que é a fermentação? A fermentação, ela tem também, né, um papel essencial, né, na alimentação plant-based e na alimentação vegana, porque é ela que vai sustentar, né, essa alimentação das bactérias.
e ela que vai nos prover da vitamina B12. Porque assim, eu falo que a gente sendo vegana, a gente tem que ser meio vaca no sentido de comer muita verdura. Porque as verduras, a vaca ela tem B12, porque ela come muito verde, ela come pasto. E o pasto, ela tem um biofilme, né? Uma camada de bactérias na grama, né? Em todos os verdes, até casca de frutas, todos os vegetais tem esse biofilme, que é riquíssimo pra gente, é essencial, porque são bactérias, né? Benéficas. Então, que produzem B12, que lá no nosso intestino são as responsáveis pela produção de B12. Então, não adianta a gente comer carne se a gente não tem esse substrato, né, de bactérias para a produção da B12. Então, por isso que muitas pessoas, né, que comem carne têm deficiência de B12. Então, os fermentados, eles têm esse papel de nutrir essas bactérias, né, dar esse substrato para elas se multiplicarem e se manterem ali em maior quantidade do que as bactérias patogênicas que estão por todos os lados também, né? Sim. Então, a gente tem né, todas as bactérias no intestino, mas é importante que as cepas das benéficas sejam muito maiores do que as outras. E o fermentado, ele mantém isso. Achei muito bom isso, temos que ser um pouco vacas, né? Porque às vezes é isso, a pessoa olha lá, ai, o que os vegetarianos comem, né? No meu caso, que sou só vegetariana. Aí tu olha, o que a vaca come? Ela só come folha, né, gente? As vacas, assim, felizes e adequadas, né? Elas só comem folhas e elas são daquele tamanho, com aquela estrutura, só comendo folhas. Então, a gente pode sim viver de uma dieta vegetariana, vegana, muito plant-based, que é o que a gente tá falando aqui. Então, gostei muito dessa frase. Podemos ser um pouco vacas. Sim. Mas também é isso, né? Então, claro que a gente não consegue comer a quantidade de verdes que a vaca, né, come. Então, é recomendado, inclusive, a gente ter 3 porções de verdes por dia, em torno de 10 a 15 folhas por vez. Que isso é bem difícil de acontecer, né? Sim. Então, os fermentados, eles substituem, né, essa quantidade de verdes que a gente deveria comer para a gente conseguir ter essa produção de B12. E a metabolização da proteína também eles fazem. Então, é super importante a gente consumir esses fermentados, né? Kombucha, kefir. O kefir nossa, é a 8ª maravilha do mundo, né? A gente deveria o que é diariamente. O kefir? Pra quem não sabe. São lactobacilos. São bacilos, né? Na verdade, eles é oriundo do leite, mas eu recomendo a gente cultivar eles na água, ou no suco de maçã, ou no suco de uva, justamente para não ter, né, esses malefícios do leite. Entendi. Apesar de que, se a gente usar um leite, né, de uma vaquinha, né, feliz, a gente vai ter um iogurte legal, porque vai estar cheio de bactérias, né? Mas, mesmo assim, é bem melhor se a gente cultivar eles na água. Então, ele fermenta, né? Através daquele açúcar do suco, né? Ou se a gente fizer na água, colocar ou uma frutinha picada ali, uma maçã picada. Ou o próprio açúcar mascavo, açúcar demerara, açúcar de coco. Então, ele vai metabolizar, vai se alimentar daquele açúcar, vai metabolizar, vai fazer a quebra desse açúcar. E esse líquido não tem mais esse aumento, né, da glicemia, porque esse açúcar já está quebrado. A gente só vai aproveitar os bacilos, né, as bactérias que estão ali. Perfeito. E na kombucha também é assim, né? Na kombucha também é assim. Sim. A kombucha, na verdade, é uma simbiose, né, de fungos com bactérias. É muito legal, né? Eu adorava fazer, Sim. Muito legal. E tem o que mais de fermentados? Tem quinche também é um fermentado, né? Quinche, chucrute, tem frutas, a gente pode fermentar frutas, vegetais. Sim. E colocar temperinhos, né? Às vezes o fermentado não agrada muito, mas com temperinhos a gente consegue. Fazer uma conservinha, né? E daí botar uma porçãozinha em cada prato que tu for comer, né? Exatamente. Super ajuda. E basta, né, umas 3 colheres de sopa de fermentados por dia para dar o aporte, né, dessas bactérias. Então não é muito, é bem pouquinho. O que eu acho legal dessas magias da dieta plant-based é
respeitar o ritmo, né? Assim, porque tanto o germinado quanto a fermentação a gente precisa esperar para que isso aconteça, né? Para que o germinado germine e a fermentação ela esteja pronta também para o consumo. Então, respeitar o ritmo natural dos alimentos, da energia, o nosso próprio ritmo. Isso faz com que a gente Isso, respeite o nosso próprio ritmo, né? Então, exatamente. para mim é uma coisa muito legal, muito bonita, assim, ter essa conexão de fazer, pelo menos façam, vocês que estão aí nos assistindo, uma vez na vida, sabe? Um fermentado, germinem pelo menos uma vez para vocês verem, assim, o que que é isso, assim, e ter essa conexão, assim, sabe? Porque os nossos ritmos hoje em dia eles estão tão acelerados e aí a gente nunca, Uhum, não, ai, vou esperar então essa comidinha aqui, ela só vai ficar pronta daqui 2 dias. E uhum. paciência, né? Então a gente vai comer outra coisa nesse dia e vamos esperar para que ela fique A gente sai pronta, do né? padrão do imediatismo, né? Sim. Do tudo pronto. Tem esse ensinamento, né? Eu acho muito bonito, assim, isso, olhar Não, para bem, isso. bem legal, sim. Não, e essa conexão, a gente precisa se conectar com o nosso prato, com a nossa comida, né? Sim. Da onde esse caminho, né, da terra à mesa, Uhum, a gente tem que pensar sempre, claro. né? E as nossas escolhas têm que se basear nesse caminho, né? Sim, No mais curto possível, sim. né? No mais nativo possível, Entendi. né? Então, essa conexão com quem planta é importante também, né? Uhum. Por E isso. Mel, fala pra gente então agora o que que são as punks. As punks é outra paixão. As punks são as plantas alimentícias não convencionais, são plantas selvagens, né? Que nascem por aí, nascem em canteiros da cidade, nascem, né? Os meio-fio, né? Aham. Então elas explodem assim, né? Na nossa volta. Porque elas, por ser selvagens, elas guardam muita vida, muito substrato para a vida. Então elas não precisam de circunstâncias, né? De tempo, pressão, Cuidados, assim. cuidados, elas não precisam, porque elas conseguem, né? Elas têm condições de se adaptar ao meio. Claro que tem umas que são sazonais, mas são poucas, Uhum. né? Geralmente elas nascem em todas as estações, né? Elas não têm safras específicas e, e elas são espontâneas. Hum. E é muito interessante que, né, voltando a quando a gente presta atenção, né, no que realmente nos nutre e tem essa conexão com a natureza, e começa a observar o que que nasce em volta da gente, né, no caso de alguém que mora em casa ou em sítios, enfim. Quando a gente tá com alguma patologia, a gente sempre encontra plantas que vão nutrir, né, aquele nosso momento. Então, eu tenho vários casos, assim, né? Tipo, por exemplo, um caso de uma senhora que ela teve uma infecção urinária bem importante e nasceu um monte de traporaba, que é aquela onda do mar, que é aquela plantinha que de um lado é roxa e do outro é toda pintadinha, assim, que ela Uhum. nutre muito o rim. E ela nunca tinha visto, né, na propriedade dela nascer. E nessa época nasceu muita traporaba, né, no Cool. pátio. E era também uma senhora que cuidava muito das plantas, que dava, né, toda uma atenção a isso. Então, também tem isso, né, da gente prestar atenção no que tá nascendo em volta da gente. Uhum. E plantar também aquilo que a gente sabe que nos faz bem. Sim. Então, e elas são bem fáceis de se plantar em vasos em casa, né? Tanto a Ora Pronobis quanto a Trapoeraba, Tansagem, que é super anti-inflamatória, inclusive para criança, fazer chazinhos, Uhum. né? Parreira, folha de uva. Que legal. Espinafre é uma punk também, né? Não? Não, tem vários tipos de espinafre, né? Tem o Ah, espinafre sim, selvagem, que é bem tá. legal, mas a capuchinha, que é a A capuchinha. florzinha, tem várias flores agora, né? Comestível. Uhum. Então tem flor de alho, que é uma delícia. É Então muito legal isso. todas as partes, né? Todas as flores, a princípio, são comestíveis, né? Principalmente de frutas, tipo a flor da abobrinha, que é linda, né? Não, é linda Também mesmo. é super deliciosa.
É muito legal isso que tu falou, né, das punks, que elas são espontâneas, elas não precisam de cuidados, elas simplesmente nascem, Uhum. assim, tipo, no meio-fio, no meio da cidade, no canteiro. Elas nascem, né? Assim, imagina a força dessa plantinha, né, pra nascer no meio de uma cidade, num piso de concreto. Nossa, ela é muito poderosona, né? Muito. E é isso, a gente não precisa comer muito delas, né? Basta um pouquinho, assim como os germinados, para a gente conseguir se nutrir. Legal. E aí, Mel, então vamos falar assim sobre alguns mitos da alimentação plant-based e vegana. Onde é que a gente consegue, tu já falou, mas onde é que a gente consegue encontrar proteína nessa alimentação? Sim, as proteínas, elas são, as proteínas vegetais, elas são muito mais biodisponíveis do que a proteína animal, né? A proteína animal a gente precisa acionar, né, um metabolismo bem complexo para a gente ter a absorção total dela. E às vezes a quantidade de proteína que a gente consome, né, falando de proteína animal, nos intoxica tanto que a gente não consegue ter essa absorção, né, efetiva. E a proteína vegetal, ela nos possibilita, né, uma absorção bem mais efetiva. Então, a gente consegue as proteínas vegetais através das leguminosas, através dos vegetais mais densos, né? Como os crucíferos, né? Brócolis, couve-flor, a vagem, berinjela. Então, essa proteína dos vegetais, né? Junto, né? Com os triptofanos das leguminosas, a gente consegue ter essa proteína que nos dá, né, músculos e nos dá vida e nos dá força Legal. e nos mantém, né? Mas tem que ter essa combinação Perfeito. de alimentos, né? Das leguminosas com os vegetais, com os fermentados, né? O abacate ajuda na assimilação de colágeno, né? Então é bem importante, né, da gente consumir bastante abacate, bastante frutas, né? Que tem Sim. mais carne, também nos dão esse aporte. Perfeito. A soja, né, ela é proteica, mas eu tenho as minhas questões com a soja. Assim como o glúten, ela também tem muitas modificações, né? Ela tem vários processos de transgenia. Então, se a gente consome uma soja orgânica, o missô, por exemplo, né? O tofu é melhor. E eles também, né, nos provêm bastante de proteína. De novo, né, em conjunto com os vegetais. Legal. E cálcio, porque todo mundo fala, tipo, quando a gente não dava leite pra Eva, por exemplo, a Eva não tomava mamadeira, né? E aí, mas ela precisa do cálcio, ou até os idosos falam, preciso do cálcio pra fortalecer os ossos, eu preciso tomar muito leite, iogurte, queijos. Aonde que a gente encontra cálcio nessa dieta? Nas sementinhas, nos germinados, né? Então, o campeão de cálcio é o gergelim, a linhaça, a chia. A papoula é uma semente difícil de conseguir, mas ela tem bastante cálcio também. Mas o gergelim é campeão e dá para fazer leite de gergelim, né? Dá para germinar ele também e colocar né, em cima do arroz, no feijão. Ele é bem fácil e dá para fazer vitaminas, né? Fazer leite de gergelim e basta 150 ml, 100 a 150 ml por dia. Equivale a um copo de leite, né? Nossa, vaca. isso pra mim foi a descoberta, assim, quando a gente fez a dieta lá, que eu tava amamentando, é os leites das sementes, né? A Mel me ensinou que a gente podia fazer isso, leite de gergelim. A gente pode fazer leite de quase todas as sementes, né, Mel? Todas as sementes. Então a gente não precisa Só deixar de tomar, molho. bater, coar e tá pronto um leitinho. Sim, fica mais saboroso, né? Leite de inhame também ajuda bastante na absorção do cálcio. Sim. Mas é importante pra gente, nada é isolado, né, Jana? A gente precisa, não adianta a gente tomar leite de gergelim e não comer verdes, por exemplo. Sim. Porque a gente precisa do magnésio pra absorver, pra levar lá pra dentro do osso o cálcio. Perfeito. Então a gente precisa desse aporte, né? Suco verde, muita salada, junto com o cálcio, pra gente ficar saudável. Perfeito. E aí, eu vou fazer essa pergunta, tá? Assim, que, na meu ver, nem precisaria fazer, mas ela tá aqui como mito da alimentação vegana e à base de plantas, que a criança pode ter essa alimentação? Deve, né? Deve ter. Desde a gestação, né?
desde a gestação. A gente consegue manter uma gestante vegana e geralmente a gestação é muito mais tranquila, né? Justamente por causa disso, que a gente dá esse aporte essencial e inato, né? A gente dá aquilo que a gente foi feito pra comer. Estamos aqui nós Claro, duas, né, Mel? Tu tem 2 filhos, eu tenho uma e tá tudo certo com os filhos, né? tá tudo certo. Inclusive, eu sempre, né, agora perdi a virgindade, assim, de não dar antibiótico pra Luna, né? Mas ela, há 7 anos, ela não tomou nada de remédio, não ficou doente. A gente conseguiu, né, tipo, gripinhas, essas coisas, a gente conseguia com suplemento de vitamina D, própolis, gengibre, a gente conseguia, né, reverter o quadro. Mas esse último mês ela teve que tomar. Mas enfim, a gente modulou com probiótico, né? Claro. E tudo certo. Mas ela passou 7 anos sem tomar nenhum medicamento, né? E está demais. super bem, super forte. E, Mel, a alimentação plant-based, ela é sempre saudável? Que isso também é um mito, né? É um mito, não é sempre saudável. Alimentação veganas, eu tenho muitos quês, assim, né, com o veganismo. Eu não levanto nenhuma bandeira, justamente porque eu acho que não é isso que cativa as pessoas, né? Não é isso que sensibiliza. A gente tem que prestar atenção realmente para aquilo que não machuca o planeta, né? Não vai poluir a terra. Então não adianta a gente ser vegano e comer bolachinha recheada, tomar Coca-Cola, comer mortadela vegana, né? Então não faz nenhum sentido, né? Claro que tem a questão animal, mas é o que eu falo, né? Indiretamente a gente vai matar mais bichos, poluindo o lençol freático, né? Com esses alimentos que a indústria, né, vegana solta na terra, né? Sim. Então, tipo, olha o que a Coca-Cola faz com o planeta, né? E é vegana. Polui absurdamente. Então, tá matando mais animais indiretamente do que tu comprar uma carne num açougue que tu sabe de onde vem, que não é uma carne embalada, né? Enfim. Então, tem essas questões, assim, que eu não levanto bandeira em função disso, né? Ainda mais no Rio Grande do Sul, eu acho que a gente tem que ter um cuidado e ir por outra via, sabe? A via da saúde, a via da energia do alimento saudável, do alimento orgânico, né? E é isso. Mas vamos falar um pouquinho, já que tu trouxe isso, assim, que estava aqui na pauta, qual é o impacto ambiental da dieta plant-based, da base de plantas? Nossa, é gigantesco para a saúde do planeta, né? A gente tem um movimento que é a Segunda Sem Carne, que, né, vários famosos, assim, são adeptos, né? Que ajuda muito, porque é um dia, né, no mundo que a gente vai reduzir o consumo da carne. Já faz bastante diferença, já tem estudos, né, mostrando a diferença que isso faz. E é isso, as pessoas são tão dependentes que um dia já é um sacrifício, né? Sim. De ficar sem carne, mas para o planeta faz bastante diferença se a gente conseguir aumentar esse movimento, né? E é isso, quanto mais saudável a gente come, mais o saudável te escolhe, porque os alimentos, quando o nosso corpo fica inteligente, a gente consegue fazer escolhas melhores, né? A gente vai na feira e a gente às vezes vai sem lista e os alimentos vão te chamando, porque a gente já tá conectado, né? Sim. Isso é muito legal também. Mas quanto mais saudável a gente tá, mais escolhas saudáveis a gente vai fazer. E quanto mais inflamado, mais doente a gente tá, mais vontade a gente tem de açúcar, de gordura, né, de alimentos mais pesados, assim. E isso é muito legal, que eu sempre falo também, da gente lembrar quando a gente tá com essas vontades de doce, guloseimas e carne, imaginar que isso não é da gente, a gente a gente não tem essas vontades, né? São as nossas bactérias patogênicas, Que estão né, que pedindo. estão comandando
o nosso cérebro. Então, eu sempre digo, imaginem mãozinhas, assim, saindo da barriga, né? Mãozinhas monstruosas saindo da barriga Me pra... dá, me dá. Sim, me alimenta, me alimenta. Sim. Então, isso é muito legal também, da gente, né, virar a chave, assim, Mas assim, a gente consegue trazer assim algum impacto ambiental, assim, que tu falou, tipo, se consumir menos carne, por que que pode melhorar assim o... Porque a gente vai estar poluindo né, a vaca, ela polui muito o lençol freático através, né, do cocô dela. Uhum. Então, né, tem a questão do gás carbônico, Tá, né, que da polui emissão. a camada de ozônio também. Então, e a quantidade de grãos para alimentar, né, eh, essa manada toda, né, essa Uhum. cambada toda de animais. E a gente precisa também de água nessa produção de grãos, então vai diminuir o consumo, né, de água desviada para o agronegócio, digamos assim. Então, Legal. isso é um ponto bem importante. E o aquecimento global também, né, que Sim. tem essa influência, assim. Uhum. Então a gente está indo para o final do nosso episódio. Quero te pedir, então, assim, Mel, uma dica pequena, alguma pequena dica assim que tu pode dar de mudança de hábito para quem quer começar essa dieta à base de plantas. Eu sempre digo que, tipo, comecem adicionando, né, esses alimentos na alimentação, não é retirando, restringindo. É só adicionar um germinado, adicionar uma salada, adicionar o suco verde em jejum, que faz magias, né? O suco verde, ele conversa com a gente. Então, o Alberto Perimanês que dizia, né? Quando vocês estão com algum problema na vida, façam essa pergunta e tomem o suco verde. Pergunta para o suco verde que ele vai te responder. E com ele acontecia isso, e é muito legal também que eu já vi produtores ecológicos, assim, falar que às vezes eles estão com problema com pragas, né, na plantação e não sabem o que fazer, e eles vão pro meio da mata, né, meditam, fazem essa pergunta para a terra e tem os insights, assim, é muito legal. Ah, que legal. Enfim, né, da gente ter essa mais conexão, né, mais vínculo com o que a gente está comendo. Aí aquilo que tu falou, né, de esperar um germinado crescer, né, de nos vincular mais com vida do que com morte, né, Uhum. com um alimento industrializado, né, embalado, que não tem nada de energia que vá nos nutrir ali, né. Sim. Claro que hoje em dia a gente tem alimentos embalados que são saudáveis, mas Uhum. energeticamente, Uhum. né, não. Sim. E aí eu nem tinha colocado essa pergunta aqui, mas vou aproveitar que tu falou do suco verde. Quais são os benefícios do suco verde? Porque eu sou uma entusiasta do suco verde. Quem me Sim. acompanha nas redes sabe que eu tenho feito uma tática agora, assim, que é eu faço shots de suco verde concentrado, porque eu não consigo Uhum, fazer todos os dias. e E aí me congela com os supre, assim, uma cubinhos, né. necessidade, né? Isso é Então, muito legal, é. Quais é são os ótimo. benefícios? Conta aí pra gente. O maior benefício é que a molécula de hemoglobina, né, do nosso sangue, ela é muito similar à molécula de clorofila. Né, as duas são muito similares. Então, no momento que a gente está tomando suco verde, a gente está fazendo uma transfusão sanguínea, a gente está oxigenando o nosso corpo, né, com, com oxigênio, né, limpo, saudável, sem poluição. Então, a gente está renovando, possibilitando as nossas células, né, uma renovação diária, assim. Então, né, as membranas celulares, elas estão muito oxigenadas com aquilo que foram feitas para funcionar, né? Uhum. E a membrana celular estando íntegra, né, sem toxinas ali é o que nos mantém vivos, né? Onde as trocas mais importantes acontecem. Então, o maior benefício é esse, né? Além de nutrir as bactérias benéficas, né? Além de nos dar possibilidade de gorduras, né? E óleos essenciais daquelas plantas que também, né? Nos nutrem muito. Uhum. Mas o principal é isso, é a transfusão sanguínea diária que a gente faz. Nossa, que é mais poderoso que essa fala da Mel, né?
poxa, o suco verde, ele é muito potente. Então, assim, simplesmente incluam na rotina de vocês de maneira que seja tranquila, como eu falei, né? Eu faço os shotzinhos, ou que a Mel falou, congela em cubinhos, né? E depois bate no dia. Então, assim, e aí isso ainda ajuda a gente a envelhecer mais devagar, né? As Com células. certeza. A não oxidarem as células tão rápido, né? Aham. E aí, Mel, eu esqueci de fazer só uma pergunta nos mitos lá da dieta vegana e plant-based, que é assim, a dieta plant-based é cara? Porque todo mundo fala, é muito caro ser vegano e vegetariano. O que tu nos diz sobre isso? Também é um mito, né? É um tabu, assim, porque principalmente aqui em Porto Alegre, né? A gente tem uma feira orgânica que é modelo europeu, né? Modelo para França, inclusive, que também é né, um ideal para gente de produção ecológica. Mas a gente tem que. Esqueci o que tu perguntou. Sobre se é cara ou não a dieta plant-based. Assim, e a gente sabe que o preço de uma feira não é o mesmo do super, né? No super a gente tem preços muito elevados, né? Tipo, um brócolis convencional é muito mais caro do que um brócolis na feira, por exemplo. Então a gente não tem que fazer essa comparação, né, com grandes redes de mercados, comprar orgânico em grandes redes e em feiras ecológicas. Então a gente tem que buscar esses pequenos agricultores, né, buscar essa rede que também fazem parte, né, das nossas escolhas saudáveis, que nos mantém saudável. E trabalhar nisso, né? Fazer Sim. pequenas escolhas nisso, assim. Perfeito. Assim como os grãos. A gente consegue grãos hoje a granel, né? Que são mais em conta do que os embalados, né? As leguminosas, no caso. E quando a gente sai um pouco do convencional, né? Compra grãos, por exemplo, trigo sarraceno, a gente consegue ter um aporte com mais densidade nutritiva. Então, a gente precisa comer menos, né, do que a gente precisaria comer um feijão preto, por exemplo, né? Aí é menos quantidade e mais qualidade, né? Exato, e eu acho que entra também, assim, nessa questão, nessa polêmica do caro, muito que tu falou de sair do supermercado e ir pra feira, se conectar com os produtores, que a gente já falou da energia. E para além disso, eu gosto muito de falar, sabe? Olhar para aquela família que tu tá apoiando, né? Porque quando tu compra de um pequeno produtor, de um pequeno agricultor, tu tá apoiando aquela família a continuar se mantendo na vida dela com um propósito lindo que é plantar alimentos para alimentar uma pessoa. Então, às vezes, sim, é mais caro, mas é muito mais qualidade. É um alimento que tu compra de uma pessoa que ali cultivou, né, regou, plantou no dia certo, colheu no dia certo. Sim. E vai te entregar na tua mão, assim, né? Então, assim, em alguns momentos, sim, é mais caro, mas para mim, olhar nesse lugar, quando eu olho nesse lugar, assim, um dia eu vi ou escutei uma frase, assim, quando você compra de um pequeno produtor, você está alimentando o sonho daquela pessoa, daquela família, né? Tipo, olha que bonito, né? Porque às vezes a gente tá num lugar de escassez ali de trabalho. Não tenho trabalho, tô sem trabalho e tal. E aí alguém vem lá e pá, vai na tua consulta, faz a minha aula, no caso, a pessoa tá alimentando o meu propósito de vida, né? Então, exatamente. Olhar para esse lado, assim, né? Legal, né? Que lindo, Jana. Não, eu tenho uma história, assim, tipo, do nosso principal produtor, que é o Guido, né? Sítio do Guido. O pai dele faleceu plantando alimento convencional. Ele se intoxicou e morreu muito cedo, assim. Então, ele largou tudo e foi plantar orgânico, né? Pra honrar o pai, assim. E é o nosso maior produtor. Ele começou a plantar punk, né? Por causa do restaurante. E, enfim, eu sou muito grata, né? A essa escolha dele. E ele também, né? Muito grato pela gente ter esse propósito e ter escolhido ele para isso, né? Que lindo, que legal, né? Olha E só, é né? isso, a gente tá comprando dele toda semana, a gente tá nutrindo o sonho dele, que foi honrar o pai, né? Muito bonito, é muito bonito. Então, para ver como a alimentação vai muito além do simples ato de colocar uma garfada na boca, né? E de novo, né? O momento que a gente vai comer essa comida, a gente tá, né? Outra energia. Né? Sem dúvida. Então, agora o último quadro do VidaCast, que se chama Recomendações da Alma.
Eu quero, Mel, que tu nos recomende um filme, documentário ou série que possa trazer um pouquinho de esclarecimento sobre a alimentação. Então, tem o livro, né, Não, primeiro filme ou série. filme ou Depois do série. livro. Tá. O filme tem vários, né? A gente estava conversando, mas eu recomendo o Seaspiracy, que é sobre a indústria da pesca. Que ela é bem tocante, assim. Claro que tem o sensacionalismo, né? Americano, todo envolvido, mas a gente consegue filtrar bastante e refletir, assim, né? Qual o peixe que a gente está comendo, né? De realmente voltar para essa fala que eu estava, né, mencionando antes, que se vai comer peixe, compra não de cativeiro, né? De algum pescador, de alguma família que vive disso. Uhum, Então, mesmo que congele, né? uhum. Mas de fazer pequenas escolhas, né, nesse sentido. E o filme, ele dá mais valor, né, para essas escolhas, assim. Porque às vezes também tem as pessoas falam, não como carne, mas como peixe, né? Então esse filme aí é muito legal, porque ele traz Bem também muitas importante. questões, impactos ambientais no oceano também, Sim, né? são informações que a gente não tem acesso, né, Sim. infelizmente. Que a gente não para olhar isso. Então, quando a gente olha, quando a gente visualiza, eu acho que é muito impactante, assim. Teve um episódio aqui que a gente falou sobre moda circular, que eu indiquei um documentário que a inteligência artificial fez umas imagens. Como seria se as pessoas todas vissem as roupas produzidas a cada minuto no mundo? Tipo, o visual era muito impactante, sabe? E eu acho que o Seaspiracy traz muito isso, assim, né? E até o que eu vou indicar, que eu vou indicar o Cowspiracy, que fala sobre, então, o consumo da carne. Foi o primeiro filme que eu vi lá há 20 anos atrás, eu acho. Quando eu tava decidindo ser vegetariana, que me impactou, assim, profundamente. Então, assim, ele fala dessa produção, né, a alimentícia da carne especificamente também, né, mostra essa questão da energia dos animais no momento que eles vão ser abatidos. Então, assim, é bem chocante. Ele é bem chocante, assim, também, se que as pessoas são mais sensíveis, assim, não aconselho assistir. Mas se você tá nesse lugar querendo mudar a alimentação, querendo olhar para isso, esses dois que a gente indicou aqui, eles são muito bons. E eu vou deixar na descrição do episódio. E agora sim, o livro, tu já falou, né, lá no início, mas fala um pouquinho do livro que tu quer indicar. Sim, é Lugar de Médica na Cozinha, É muito bom esse livro. do Alberto Peribanês Gonzalez. E ele tem um segundo livro, que é Cirurgia Verde, que é um pouquinho mais complexo, mas nada demais, assim, né? Dá para leigo ler tranquilamente. Mas que ele fala das cirurgias possíveis, né, na medicina através da alimentação, né, para patologias específicas, né? Então é bem interessante. Lindo. Esse nome desse livro dele, né, Lugar de Médico na Cozinha, é maravilhoso. Sim, maravilhoso. E aí eu vou indicar esse aqui, que é Seu Cérebro Bem Alimentado, que traz muitas informações sobre as doenças também, tipo depressão, demência, ansiedade, insônia. E aí ele traz... É muito bom ela esse traz, livro. a doutora Uma Naidu, ela traz várias explicações. Ele é bem, assim, eu diria assim, didático mesmo, assim. Ele traz benefícios dos nutrientes, dos suplementos, do que, né, enfim, ela traz até umas tabelas aqui. Então, esse livro aqui, para quem quer saber um pouquinho mais sobre alimentação, sobre os nutrientes, os minerais, ele é super legal, super indico. Também vou deixar os nossos livros na descrição aqui, as indicações. E aí, antes de eu trazer uma citaçãozinha desse livro, que eu sempre gosto de finalizar o episódio com uma citação, só fala pra gente os teus contatos, como é que a galera pode te encontrar, enfim, do restaurante. Sim, sim. Então, o contato do restaurante é @rauportoalegre, né? A gente tem o Insta bem ativo. Tem, inclusive, né, dá para fazer pedidos por ali. E em breve terão cursos, né, de alimentação plant-based, que a gente deu uma parada, mas agora vamos iniciar a pedidos. Eu tenho consultas também, né, online. E daí a gente consegue me acionar ali pelo link azul do Raw Porto Alegre mesmo. Legal. Tem ali consultas com a Nutri. Uhum. E qualquer coisa nos chama no direct também, que a gente responde.
Mas lembrei rapidinho de um livro, Jana, bem rápido, A Doença como Caminho, como a gente falou bastante de sintomas, né? Legal. E os livros da Sônia Hirsch, também, se quiser colocar Sim, ela é na maravilhosa. descrição, sobre bactérias e parasitas. Tá. Ela é muito boa mesmo. Sim, que Gosto vale a muito. pena. Então, gente, daí eu vou falar brevemente sobre o meu trabalho. Tem um projeto que eu fiz que se chama o programa O Corpo Pede Calma, que a gente falou aqui também, né? Da gente poder desacelerar para ter mais consciência e entender também, nesse meu produto específico, eu falo sobre os diferentes tipos de cansaço. E tem uma partezinha bem pequenininha lá que eu coloquei a importância da gente olhar para algumas deficiências no nosso organismo e também algumas pequenas e breves dicas de alguns alimentos que nos trazem energia e que nos nutrem para eliminar determinados cansaços, que eu acho que hoje em dia a sociedade ela anda super cansada, né? Então, assim, se você quiser olhar um pouquinho desse meu programa, eu vou deixar o link aqui na descrição. E para finalizar o nosso episódio, eu vou trazer uma breve reflexão desse livro aqui, que fala assim: existe um provérbio segundo o qual é através do estômago que se chega ao coração de um homem. Pode ser que tenhamos topado com uma grande verdade, com uma ligeira modificação. Tanto para o homem quanto para a mulher, é a comida que entra no nosso estômago que traz bem-estar ao coração e altera o nosso cérebro. Ai, que legal. E é isso. Dá um tchauzinho lá, Mel. Obrigada, gente. VidaCast, um espaço para respirar, refletir e se conectar com o que importa.